galerinha do sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Liz e vim fazer a correção dos exercícios com vocês. Então, para começar a nossa aula, eu vou te apresentar aonde que você vai encontrar esse material e esses exercícios. Então, volume 3, capítulo 8, região norte, é nosso tema Economia e Sociedade, e os nossos exercícios estão lá na página 35. Então, corre lá, abre o seu material didático na página 35 e vamos para a correção. E a primeira questão diz o seguinte: após estudo, após você ter estudado sobre a região norte, a noção que você tinha se alterou? Pensa só, você estudou, você adquiriu conhecimento sobre a região norte com a gente aqui e no seu material didático. O que você pensava antes de ter esse conhecimento e o que você pensa agora, ainda é a mesma coisa ou teve uma alteração? O que você aprendeu? Como que é o seu ponto de vista, a sua ideia em relação à região norte do que você sabia antes e do que você está sabendo agora? A número 2 diz assim, a floresta amazônica é a principal e mais notável característica natural da região norte. Menciona ao menos 3 características desse domínio e eu trouxe aqui para vocês 3. A primeira delas é a biodiversidade. A gente sabe muito bem que a região norte é muito rica em biodiversidade. A segunda é a vasta rede hidrográfica, são gigantescos rios e seus afluentes. E, claro, as árvores perenes e heterogêneas. E a número 3 vem perguntar o seguinte: com base no que foi estudado neste capítulo, a ideia de uma floresta totalmente natural na região norte pode ou não ser verdadeira? Tá? Então, a resposta é: por muito tempo a gente achou que a floresta amazônica ela não tinha sido alterada, mas a gente aprendeu que foi altamente manejada. Os povos antigos, os indígenas, eles deixaram marcas presentes até hoje na condição da floresta amazônica, como, por exemplo, com as plantas nativas que foram domesticadas. O que isso significa? Significa que os povos antigos e os indígenas, eles manejavam essas plantas, como, por exemplo, a mandioca, o cacau, para que eles pudessem ter um favorecimento na hora da colheita. E a gente viu na aula anterior que isso é possível e isso aconteceu. E a número 4 pede para a gente marcar verdadeiro e falso para essas alternativas aqui, E a primeira diz a seguinte: os geoglifos da região norte são fortes indícios de que os antigos povos nativos já transformavam intensamente o local. Verdadeira, com certeza verdadeira. A gente viu muito bem que os geoglifos são áreas onde os povos nativos utilizavam para conseguir ter a maior proporção de nutrientes daquelas terras, da terra mais fértil. E a segunda diz o seguinte: os antigos povos nativos não transformavam a floresta, eles se dedicavam somente à coleta de frutas e caça, não havendo indícios de sociedades complexas. Falsa. Com os geoglifos, com o manejo da floresta amazônica, a gente percebeu que eles sim tinham uma complexidade de sociedade, assim como de conhecimento. E a próxima diz o seguinte: o aumento da regularização das terras indígenas compromete a preservação da floresta? É bem pelo contrário. Essa regularização, ela vem buscar uma maior preservação e melhor condições de vida, tanto para os indígenas, quanto até mesmo para a biodiversidade. E a última diz assim: ainda hoje existem conflitos e polêmicas sobre a demarcação de terras indígenas, mesmo sendo um direito constitucional. Com certeza nós temos muitas polêmicas e muitos problemas relacionados a isso, sobretudo com o desmatamento. E a número 5, ela vem pedindo para a gente o seguinte: como o extrativismo está relacionado tanto ao passado como ao presente das atividades econômicas na região norte? Como que o extrativismo ele está relacionado com a formação lá no final do século XIX, início do século XX, até hoje com a região norte? Então, a resposta está aqui, O extrativismo é uma das principais atividades econômicas da região norte desde o século passado, com a extração vegetal das drogas do sertão que a gente viu. E hoje vem se aumentando com o extrativismo mineral e também ainda o extrativismo vegetal, só que, porém, de uma forma sustentável. Em seguida, nós temos a número 6, que fala sobre a Zona Franca de Manaus, e para a gente ver quais são as alternativas verdadeiras e falsas. E a primeira delas diz assim, implantada em 1967, a Zona Franca de Manaus pode ser considerada a primeira experiência de industrialização intensa na região norte? É
Claro que essa questão é verdadeira. A região norte, ela recebeu a Zona Franca de Manaus como uma grande experiência de industrialização lá nessa região. A segunda diz assim, ó, a maior parte das indústrias instaladas em Manaus não optam pela isenção de impostos, totalmente falsa, porque é justamente ao contrário. Muitas das empresas que se instalam lá, elas vão por causa da isenção de alguns impostos. E a próxima diz assim, ó, a região norte é a mais industrializada do país? Não, ela é falsa. A região mais industrializada do país é a região sudeste. E a próxima diz assim: a SUFRAMA gerencia as políticas públicas de desenvolvimento da região norte? Sim, verdadeira. A SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, é quem faz esse gerenciamento e administração. E a última, mesmo distante dos grandes centros consumidores, as indústrias optam por se instalarem na Zona Franca de Manaus por causa da proteção ambiental? Não, negativo. Elas optam por se instalarem lá por causa de alguns benefícios que elas recebem. E um deles é a isenção de impostos que a gente acabou de ver aqui. Eu vou ficando por aqui, eu espero ter colaborado com esses conhecimentos e a gente se vê no próximo momento. Até a próxima!